Aleluia. Aplauda ao Senhor, irmãos, com mais força, com alegria, em nome de Jesus. A paz do Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus. Talvez você não teve a oportunidade de falar para o seu irmão ainda, feliz ano novo. Fala para ele mais uma vez, feliz ano novo. Até os 5 primeiros dias ainda é feliz ano novo, irmãos. Nós estamos iniciando esse ano, e nada melhor do que iniciarmos na presença do nosso Senhor. Muito me alegro hoje por estar aqui com os irmãos, poder rever amigos, irmãos. Agradeço também a vida do pastor Juan, o reverendo Juan, pela oportunidade de estar aqui com vocês. Amém, queridos? Quero convidar você a abrir comigo Evangelho de Mateus, capítulo 28, apenas 2 versículos que nós vamos ler, verso 19 e o 20. Mateus, capítulo 28, verso 19 e o 20. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Feche seus olhos, curva sua cabeça se você puder. Pai, muito obrigado por essa noite tão especial, tão maravilhosa, Senhor. Nós estamos ao 3º dia dessa conferência. Pai, que em nome de Jesus, mais um dia o Senhor vem, Pai, derramar da Tua graça neste lugar, que o Senhor venha usar a minha vida como ferramenta, como resposta de oração neste tempo. Pai, que os nossos ouvidos estejam sensíveis e atentos, ó Pai, a ouvir a Tua doce voz. Que o Senhor conduza tudo e que toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos com o tema manifestar o reino, e foi passado para mim aqui falar sobre discipulado, o reino que forma pessoas. O Luiz falou muito bem aqui que muitas vezes parece que é algo surreal, distante de nós, quando nós falamos sobre o reino de Deus. Nós achamos que vai descer os anjos tocando trombeta. Ah não, eu só sou aquela pessoa que estou no reino quando eu olhar tudo isso. E não é, irmãos. Muitas vezes o reino, ele é manifestado por pequenos passos, pequenas atitudes que você deseja dar, e pequenas atitudes na presença de Deus podem virar atos extraordinários. Não sei se você já teve aquela experiência de você às vezes estar mal e chegar uma pessoa, você nem conhece ela, nunca conversou com ela. Pouco depois, poucas palavras que aquela pessoa libera, aquilo traz uma paz para o teu coração. E isso é uma característica de uma pessoa que carrega o reino de Deus. O contrário disso também, irmãos, é quando você está ali não muito legal, e chega uma pessoa que está com a bateria meio negativa. E quando você ouve algo, aquilo parece que já mexe com a tua alma, com o teu espírito, e parece que o dia nada fica bem, tudo fica ruim, você sente aquele peso, aquela situação. Então, as nossas vidas, elas manifestam o reino de Deus. E o reino de Deus é manifestado através de pessoas, através de mim e através de você. Pessoas que estão disponíveis a viver, a se entregar a esse senhorio, que é o reino governado pelo próprio Deus. Esse é o reino dos céus. É quando há um povo que se rende à adoração, se rende à presença dEle, reconhecendo que Ele é o Senhor das nossas vidas. E o tema dessa mensagem de hoje é: passos para que o discipulado verdadeiro produza uma transformação real. Irmãos, hoje talvez esse seja um dos maiores gargalos da igreja mundial, a igreja universal, a igreja de Cristo, que é a ideia do discipulado. Talvez esse seja a maior barreira, a maior dificuldade que as igrejas têm. Por quê? Nós estamos muito bem em levantar pessoas em culto se converterem, aceitarem a Jesus, e essa conversão ela tem seguido muitas igrejas, mas não tem transformado vidas de pessoas.
Muitas pessoas estão convertidas. Se eu perguntar aqui, quem aqui é convertido? Talvez a maioria vai levantar a mão, eu sou convertido. Agora, se eu mudar a pergunta e fazer, quem aqui realmente está vivendo de acordo com os princípios que Deus estabeleceu? Estão vivendo de acordo com aquilo que Deus tem direcionado, tem vivido aquilo que Ele tem nos ensinado? Talvez algumas mãos vão se baixar. Porque é isso que é o discipulado, irmãos. É quando nós aceitamos a viver a vida de Cristo na nossa vida. Pessoas muitas vezes hoje querem viver os benefícios do reino, mas não querem se comprometer com o processo que esse reino ele tem. É muito simples, nós queremos o reino, nós queremos ser abençoados pelo reino, mas nós rejeitamos totalmente o processo que envolve o reino. Irmão, servir a Deus não é fácil. Quando verdadeiramente eu sinto no meu coração, decido na minha alma a ser um discípulo de Jesus, isso vai custar um preço, e é um preço muito alto. O Bonhoeffer ele diz o seguinte: quando Deus chama um homem, Ele chama esse homem para a morte, porque não sou mais eu quem vive, irmãos, é Cristo que vive em mim. Então é muito difícil, sim, seguir a Cristo como Ele quer, não é fácil, mas não tem coisa mais prazerosa, não tem coisa melhor nessa vida do que nós nos rendermos à vontade de Deus. Então o que nós vemos hoje não é falta de conversão, pessoas estão se convertendo, pessoas estão até sendo transformadas, pessoas estão até mudando certos hábitos, estão na igreja, estão participando, mas em áreas da vida dela, ela segurou o controle, e ela simplesmente falou: Deus, essa área, deixa que eu ainda vou resolver. Essa área, Senhor, eu cuido. Cuida das outras áreas, mas essa área eu cuido. E por que que isso muitas vezes acontece, irmãos? Pela ausência de um verdadeiro discipulado. A ausência verdadeira de um discipulado não é falta de gente salva, mas de pessoas transformadas pelo Senhor. Pessoas que foram realmente se tornando maduras, pessoas que estão se comprometendo e que acima de tudo estão falando: Deus, eis-me aqui e envia-me a mim, envia a minha vida. Eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui transformado, e eu quero também agora transformar outras vidas. E nós precisamos entender que o reino, irmãos, ele avança quando pessoas são formadas e não apenas convertidas. O reino ele avança quando pessoas, não é só quando o culto encheu, não é só quando fez o apelo, vieram um monte de gente aqui na frente, glória a Deus, Jesus, obrigado Senhor, minha vida agora vai ser diferente. No outro dia tudo volta à normalidade. O que Deus quer nesse reino, para esse tempo, são pessoas transformadas pelo poder dele. Pessoas não que se converteram, apenas pensaram: olha, eu estou bem agora, mas não entregaram por completo esse controle. E o problema muitas vezes, irmãos, é do evangelho reduzido, adaptado, que muitas vezes nós estamos entregando. É o evangelho que nós estamos pregando, é o seguinte: olha, aqui você vai encontrar o alívio, mas não para a cruz. É o evangelho que ele te alivia, mas ele não te leva até o pé do madeiro. Ele te promete o céu, mas ele não exige de mim e de você o verdadeiro arrependimento. E esse evangelho está sendo pregado todos os dias. Você abre o YouTube, você abre podcast, você vê, perdão pela palavra, mas é o evangelho Hello Kids. Está tudo lindinho, está tudo perfeito. Deus, olha, está tudo tranquilo, eu estou maravilhosamente bem da maneira que eu estou. Deus me ama como eu estou. É um evangelho que não exige de nós o verdadeiro arrependimento. Ele até te consola, mas jamais ele vai te confrontar. E sem confronto, irmãos, nós não crescemos. Fala para o seu irmão: sem confronto, nós não crescemos. Um discípulo, ele não cresce, irmãos, se não tiver o confronto. E a grande ordem que Jesus deu para mim e para você foi: ide e fazei convertidos. Jamais. Ele nunca disse isso. Ele disse: ide e fazei discípulos. Talmidim. Pessoas que estão dispostas a caminhar junto. Pessoas que estão dispostas a andar lado a lado. Pessoas que estão dispostas a se entregar e até mesmo morrer por causa desse propósito.
E quantos aqui, irmãos, foram ensinados a viver como Jesus? Se eu perguntar se você é convertido, todo mundo vai levantar a mão. Mas quantos verdadeiramente foram ensinados a ser parecidos com Cristo? Ser parecidos com Jesus? Talvez amar como Ele amou, obedecer como que Ele obedeceu. O discipulado ele começa, irmão, quando nós entendemos que seguir Jesus é acrescentar algo à nossa vida. Não é apenas acrescentar algo na nossa vida, mas entregar a nossa vida por inteiro, por completo. Esse é o verdadeiro ideia de discipulado. E o primeiro ponto que eu queria pensar com você, que é o tema dessa mensagem: passos para que o discípulo verdadeiro produza uma transformação real. O primeiro deles, um discípulo, ele aceita a ser pastoreado, e ele aceita com submissão e humildade diante de Deus. Quando nós lemos o Salmo 23:1, nós vemos um relato maravilhoso: o Senhor é o meu pastor. O que Davi tem em mente, irmãos, é o governo de Deus. Deus, o Senhor é aquele que governa a minha vida, está nas tuas mãos. Ele tem o entendimento: o Senhor é o meu pastor. Ele tem Deus com essa visão maravilhosa de um pastor, irmãos, porque o pastor ele cuida. E quando nós falamos disso, que o primeiro passo é uma rendição, o discípulo ele precisa aceitar a ser pastoreado. Irmãos, se uma pessoa não aceita a ser pastoreada, ela nunca vai se tornar um discípulo. Jesus escolheu pessoas e eles foram moldados dentro de 3 anos e meio, porque elas estavam sendo pastoreadas, estavam sendo ensinadas, estavam sendo disciplinadas, estavam sendo confrontadas, porque elas estavam vivendo em um processo. Sem rendição, jamais nós poderemos ser um verdadeiro discípulo. É como se o barro chegasse diante do oleiro, ali ainda bruto, ele olhar para o oleiro e falar assim: oleiro, olha, eu quero ser um vaso maravilhoso, eu quero ter um desenho assim, eu quero ser moldado assim, mas por favor, não me coloca no torno, não me amassa, não mexa comigo, só faça de mim um vaso precioso. Não tem como, irmãos. E muitas vezes é isso que tem acontecido dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pessoas rejeitam o pastoreio, rejeitam o processo, não aceitam, irmãos, e quem rejeita esse processo jamais vai viver uma verdadeira transformação, não vai começar a experimentar o que Deus tem para as nossas vidas. Hebreus 13:17 diz: obedecei aos vossos líderes e sede submissos. Quem rejeita, irmãos, ser pastoreado, muitas vezes essa pessoa está tentando governar a sua própria vida e escondendo o orgulho de não se submeter à liderança de alguém, não se submeter a um confronto, não se submeter a realmente querer ser moldado pelo Senhor. Ela quer governar a sua própria vida. Esse é o sentimento de uma pessoa que não quer ser pastoreada. Eu falei isso aqui quando, pela graça de Deus, nós estávamos pastoreando. Algumas vezes eu falei: só é pastoreado quem se permite ser pastoreado. Pessoas não querem ser pastoreadas, irmãos. E esse é um grande desafio deste tempo. Pessoas querem governar a sua própria vida, nunca querem ser confrontadas. E quando ela é confrontada, ela resiste. E essa resistência, muitas vezes, a autoridade que está ali, quase sempre revela um orgulho disfarçado de imaturidade. Porque quando uma pessoa rejeita, automaticamente ela se sabota e diz assim: não, mas eu não preciso disso, eu já sou uma pessoa madura. Mas na verdade ela está escondendo o seu orgulho próprio, não quer se submeter aos cuidados de alguém, não quer ser pastoreado por alguém. E nós precisamos ter essa clareza muito grande, irmãos. Essa resistência à autoridade, ela esconde um orgulho disfarçado. O discipulado, ele não começa apenas com o conhecimento do reino, com o conhecimento das coisas de Deus. É quando eu me rendo: Senhor, eu estou aqui para ser moldado pelo Senhor. Senhor, eu estou aqui porque eu quero ser transformado pelo Senhor. É quando eu abro o meu coração e falo: Senhor, eu não governo a minha própria vida. Eu não governo a minha própria vida. A nossa vida, ela é muito breve, irmãos. Ontem eu estive num velório, hoje em outro, e eu fico pensando como que a nossa vida, ela é breve. E aí eu vi uma irmã postando:
Se eu soubesse que aquele fosse o último abraço, eu teria apertado muito mais. Nós não temos essa visão, irmãos. Deus não revela para nós o tempo todo: olha, eu vou te tirar, olha, hoje vai ser o último dia que você vai ver essa pessoa que você ama. Por isso que nós temos que compreender que eu não tenho o governo total da minha vida. Tenho de certas situações, certas decisões, e onde não há submissão, irmãos, não há formação de caráter. E é isso que o reino espera de mim e de você. A igreja é para todo mundo, irmãos. A igreja é para todos. Mas os céus são para aqueles que realmente se arrependeram. O céu é para aqueles que verdadeiramente têm se entregado a viver a vontade de Deus. A igreja todo mundo entra. O céu ninguém. Não é todo mundo que vai entrar, irmãos. É quem verdadeiramente tem se entregado de uma forma por completo. Em João 10, 27 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Seguir, irmão, é ser discípulo, é aceitar a ser pastoreado. Quando ele está falando aqui, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E muitas vezes a igreja está cheia de pessoas que estão ouvindo a voz. Ela está animada para ouvir a voz. Mas quando Jesus fala, vem e segue-me, nós fazemos como o jovem rico. Jesus chamou ele, amou ele, viu um potencial maravilhoso nele, diz, olha, vem e segue-me. E o que ele fez? Ele rejeitou, irmãos, porque ele tinha muita propriedade. Jesus chamou ele para ser apóstolo, para ser discípulo, e ele recusou aquela oferta, porque o coração dele estava voltado para o seu próprio senhorio. Aceitar ser pastoreado, irmãos, é quando uma pessoa aceita ser acompanhada na caminhada dela, quando ela aceita a orientação mesmo, quando ela não concorda com tudo aquilo que ela está sendo orientada, mas ela aceita, porque ela quer ser transformada, ela quer passar por uma mudança. É quando ela conhece os limites e a necessidade do cuidado que aquela pessoa está tendo com ela. Isso é ser pastoreado, irmãos. Isso é se colocar numa posição de ser discípulo. E nós temos um exemplo maravilhoso, que é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo. João 5:30, se puder colocar, Evangelho de João, capítulo 5, verso 30. Aleluias. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Esse é o exemplo de Cristo, irmãos. O que ele está falando? Ele está se submetendo à vontade do Pai, se rendendo. E ele está dizendo ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. O Pai tem que ser cada vez maior e eu menor, eu tenho que diminuir. E nós queremos viver ao contrário. Não, Senhor, eu quero crescer, eu quero ser isso, eu quero que o próprio Pai, irmãos, o próprio Jesus, ele foi submisso ao Pai. O convertido sempre vai justificar e não vai querer ajuda. O discípulo não, ele age diferente. É aquele que se entrega nas mãos do oleiro e cumpre o propósito que Deus está estabelecendo. Esse é o verdadeiro discípulo. Segundo passo, um verdadeiro discípulo, ele é ensinável. Fala para o seu irmão, o verdadeiro discípulo, ele é ensinável. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele aceita a ser confrontado. Por quê? Porque ele quer ser transformado. A palavra diz em Provérbios 12:1, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas quem odeia a repreensão é insensato. Depois que nós nos rendemos ao Senhor, irmãos, vem essa outra área da nossa vida, que é o quê? Ser ensinado. Eu me rendo ao senhorio dele, e agora eu falo, Deus, olha, como que eu devo andar? Como que eu devo conduzir? E aí o Evangelho, irmãos, que não confronta o nosso pecado, jamais ele vai nos transformar. Por isso que eu falo desse Evangelho que muitas vezes está sendo adaptado, porque ele não tem confrontado, ele não tem realmente mostrado. Esse é o verdadeiro discípulo. E quando nós somos confrontados nisso, nós entendemos que o discipulado, ele não para num ponto, não é pontual, ele é
contínuo, ele não vai parar, irmãos. Até Jesus voltar, nós estamos num processo de transformação, de lapidação, de ser moldado pelos céus, de ser realmente conduzido pelo Senhor. Nós não vamos poder bater no peito, não, eu sou perfeito. Não, isso aqui eu não preciso. Esses dias eu soube de uma situação, uma irmã toda alegre chegou para uma irmã e falou assim: olha, você precisa fazer o Casados para Sempre, é maravilhoso, é isso, é aquilo. E ela falou: não, eu não preciso disso. Olha, irmãos, glória a Deus, não preciso disso, meu casamento já está abençoado, glória a Deus, já está tudo bem. Irmãos, sempre tem algo para melhorar, amém? Sempre tem algo para melhorar em todas as áreas da nossa vida, querido. Depois que eu me rendo, que eu aceito a correção, vem o grande desafio que é permanecer, irmãos. Muitos começam bem, mas poucos continuam. Deus não trabalha de forma atrasada. Ah, Deus, mas teve um momento que eu estava pronto, eu estava ali me dedicando, mas nada aconteceu. Não, irmãos, Deus não trabalha de forma atrasada. Nós que somos criados numa cultura imediatista, nós que estamos envolvidos nessa cultura, nós queremos uma cura sem um tratamento. Nós queremos promessa, mas não queremos um processo. Nós queremos encarar um ministério: pastor, me usa, coloca eu lá que eu vou ser bênção nesse ministério. Mas eu não quero ter um caráter transformado. Eu quero usar a coroa, mas eu não quero a cruz. Eu quero ir para o paraíso, mas eu não quero passar pela cruz. Nós queremos tudo de forma imediatista. E o discipulado, ele nos ensina, irmãos, a esperar, a obedecer, porque nós estamos crescendo no tempo certo. No tempo certo que nós estamos crescendo. Não há pavor, não, Deus, o Senhor tem que fazer agora. Isso é imaturidade diante do Senhor, irmãos. Nós estamos sendo moldados dia após dia. Fala para o irmão que está do seu lado: eu e você, nós estamos sendo moldados dia após dia. Quando o processo, irmãos, ele começa a acontecer na nossa vida, e o processo ele aperta, o que muitos fazem é abandonar o discipulado, rompe a aliança, muda a rota, e muitas vezes pega o atalho voltando para aquilo, para o ambiente ao qual Deus nunca quis que ele voltasse, porque ele não aceita ser confrontado, não aceita ser apertado, porque é o processo, irmãos. Como eu falei lá no início, o oleiro, ele pega o barro bruto, mas ele vai ter que trabalhar naquele barro, vai ter que apertar, tem uma série de processos para que ele seja um vaso maravilhoso, e muitas vezes nós não aceitamos isso. E aqui tem uma receita para o verdadeiro discípulo. O verdadeiro discípulo, irmãos, ele continua fiel, mesmo quando não compreende nada. Ele olha para a situação e fala: Deus, mas por que eu estou aqui? Senhor, mas o que está acontecendo com a minha vida? Mas ele continua, irmãos, ele continua, ele confia em Deus, mesmo quando não entende nem o tempo do que está acontecendo, mas ele fala: Deus, eu quero confiar no descanso, quero descansar nesse tempo do Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida, mas eu estou aqui, eu estou de pé, eu quero avançar, eu vou continuar confiando, e também crescendo mesmo no silêncio. Tem muitos irmãos que se convertem, irmãos, tem na sua vida secular um conhecimento fantástico, e muitas vezes as pessoas acham que esse mesmo conhecimento ele vai aplicar da mesma maneira aqui no altar com a igreja. Muitas coisas acontecem sim com excelência, mas tem coisas, irmãos, nós estamos falando de coisas espirituais que não vão se aplicar. E aí a pessoa acha que o mesmo conhecimento que ele tem da bagagem toda da faculdade é a mesma que ele vai chegar aqui e vai ser usado, e ele não tem essa paciência de entender isso. É um processo, precisa entender como que funciona o reino, como que é as coisas. Nem todo mundo está caminhando na mesma caminhada, nem todos estão correndo na mesma corrida. Tem gente que está correndo, tem gente que está voando, tem gente que está caminhando a passos pequenos, e tem gente que está se arrastando, irmãos. E eu chego aqui com uma comida e falo: não, é assim. E quem está lá atrás, que não está acompanhando, ele vai ficar para trás, vai morrer pelo caminho. Por isso que nós temos que ter essa paciência, crescer nesse processo, e o discipulado, ele nos faz isso. Eu vejo o discipulado como um freio, irmãos. Nós estamos ali empolgados, aí o discípulo, o líder que está conosco, fala: ó, calma aí, não é assim, vai devagar. Ah, pastor, mas vamos quebrar tudo. Não, meu irmão, vamos devagar. A gente muitas vezes é assim, irmãos. Nós somos eufóricos, queremos resolver,
mas o líder, ele tem uma visão que não é a visão que eu estou tendo. Muitas vezes eu tenho a visão do departamento, que ela é muito pequena. O pastor, ele tem a visão de uma igreja, e às vezes o não de um pastor é muito mal compreendido, e o que ele está fazendo é te lapidando, te preparando nesse processo, e quando você aceita, você cresce mesmo no meio do silêncio. Aleluia. Jesus, ele nos ensina coisas extraordinárias, irmãos. Ele permaneceu num processo até o fim. João 13, versículo 1 diz que ele nos amou até o fim. Ele se submeteu a tudo, irmãos. Ele, sendo Deus, se entregou por nós, esperou o tempo, passou algo terrível, maior dor humana que uma pessoa pudesse enfrentar, ele enfrentou, porque ele suportou o processo. Se você é um discípulo de Jesus, irmãos, eu não sei o que tem acontecido com você, mas o que eu tenho de conselho para você é: continua, suporte o processo, porque você está em fase de crescimento. Você está num ciclo que vai romper com ele, irmãos. É que nem o nosso músculo. Eu estou parado aí, tem que tomar vergonha na cara de voltar à atividade. Mas quem malha sabe como que é, irmãos. Crescer dói, traz desconforto, mas você vai ter que estar ali, ó, permanecer firme, vai ter que pegar o peso, vai ter que levantar, ter um processo para crescer, mas isso tem um momento de aperto, vai ter que esmagar, vai ter que estar ali, e você vai crescer, irmãos, para a glória de Deus. Jesus, ele suportou tudo por mim e por você, ele não desistiu, ele suportou. A cruz nunca foi um plano B, irmãos, mas foi o cumprimento perfeito do plano de Deus. A cruz não foi um plano errado, não foi um plano B, não, deu errado, não deu o que tinha que fazer, não. Ele cumpriu, ele se submeteu a esse processo até o fim. E o conselho que eu dou para você, meu irmão, permaneça até o fim, em nome de Jesus. Último ponto. O verdadeiro discípulo, irmãos, que é formado, transformado pelo Senhor, ele frutifica e ele multiplica. Amém? João 15, versículo 8. Puderem colocar, por favor? João, capítulo 15, verso 8. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Esse é o plano para que o Pai seja glorificado, irmãos. Para que nós possamos frutificar. E só há um meio de frutificar no reino dos céus. É através do verdadeiro discipulado. Ele falou: vão e façam mais discípulos. Não é pessoas convertidas, não é pessoas empolgadas, não é pessoas que tiveram um arrepio, não. Vão e façam discípulos. E esse verdadeiro discípulo, irmãos, quando ele compreende tudo isso, ele frutifica, ele multiplica. O discipulado, ele não termina num processo pessoal comigo e com você. Não é naquele momento apenas: eu fui discipulado, está maravilhoso, já estou bem. Não, irmãos, esse discipulado, ele não pode parar em mim nem em você. Nós fomos chamados para fazer discípulos. Essa é a missão da igreja, irmãos. Eu não fui chamado para vir receber a mensagem e ficar no culto sentado, continuar a semana tranquilo e está tudo bem, não. Deus te chamou para você levantar outros discípulos. Pessoas que estão ali caminhando com você, pessoas que trabalham com você, pessoas da tua família. Isso se confirma, irmãos, essa chamada, esse discipulado, quando pessoas estão sendo multiplicadas através da sua vida. Hoje muitos estão querendo ser cuidados, mas poucos estão querendo cuidar. Nós entramos na igreja com o coração maravilhoso, aberto. Eu quero ser cuidado. Muitos, né? Bem poucos, talvez. Quero ser cuidado. Mas quando você fala para ele cuidar, ele não quer cuidar. Não é falta, irmãos, de um chamado, porque muitos têm chamado. O problema é a resistência, a responsabilidade. Não querem assumir um compromisso. Por quê, irmãos? Porque discipular não é algo simples. Discipular alguém não é algo fácil. Hoje nós queremos discipular pessoas que nos dão presente. Nós queremos discipular pessoas que nos tratam bem. Nós queremos discipular pessoas que dão um sorrisão. A pessoa que te abraça. Nós queremos discipular a pessoa que já é crente. Você fala: não, vou caminhar com aquela pessoa. Jesus não fez isso, irmãos.
quando foi colocado para fazer discípulo, ele falou: eu vim para aqueles que estão doentes. Não é para os perfeitos, não é para aqueles que estão já bem, está caminhando tranquilo, não, irmãos. É para aqueles que dão trabalho, é para aquelas pessoas difíceis, assim como eu e você um dia nós fomos. É para esse que Jesus veio. Imagina se não fosse o amor dele nos alcançar. Será que você escolheria hoje uma pessoa para discipular, assim como você era antes de ter conhecido a Jesus Cristo? Eu acho que eu não iria me escolher não, irmãos. É bem provável que eu não iria me escolher. O João doido, que alguns conheciam, não, esse não, passa. Vê outro pastor, chama outro. Esse não tem como. Nós não queremos ter essa responsabilidade, irmãos. E quem se recusa a disciplinar, há quem diga que está interrompendo o fluxo do reino, a continuidade do reino, que é ir e fazer discípulo. Por que que não querem, pastor, criar essa responsabilidade? Porque não é fácil, irmãos. Não é simples, dá trabalho. Não é você perder tempo com uma pessoa, é você investir tempo na vida de alguém. E muitas vezes nós, de forma humana, o que nós queremos fazer? Na primeira barreira que nós encontramos, nós falamos assim: meu irmão, vamos fazer o seguinte, você já é maduro, você já é velho, então vai lá, eu estou cuidando da minha vida, eu estou no meu ministério, vai lá. Não, irmãos, eu tenho que persistir, eu tenho que avançar, eu tenho que correr atrás. Muitas vezes a pessoa não está num dia legal, não vai te responder de uma maneira legal, e você tem que depois ir lá e mais uma vez insista. Meu irmão, olha, eu não desisti de você não. Manda uma mensagem, caminha com ele. Talvez essa pessoa difícil seja o seu melhor amigo dentro da igreja. Amém, querido? Talvez essa pessoa que dá trabalho seja a pessoa que mais vai te ajudar. E nós precisamos ter esse entendimento, irmãos. Não vai ser fácil, mas a frutificação acontece quando eu invisto tempo na vida de pessoas, quando eu caminho com paciência, quando eu ensino com exemplos, caminhando com a pessoa. Olha, eu também vou errar, eu também vou falhar, mas eu estou aqui para te ajudar, estou aqui para caminhar com você, estou aqui para ver você crescer. Jesus, irmãos, Ele é esse exemplo o tempo todo. Ele escolheu formar pessoas, em vez do monte. Ele poderia ter feito muitas coisas. Jesus poderia ter escrito muitos livros, irmãos. Ele poderia ter feito muitas obras, ele poderia ter criado um governo extraordinário, um templo maravilhoso, mas ele escolheu caminhar com 12 pessoas durante 3 anos e meio. Formou aquelas pessoas. E o cuidado dele, o discipulado dele foi tão extraordinário, que essas 12 pessoas morreram por Jesus Cristo. Negaram por um momento, mas aquilo foi enraizado de uma maneira tão grande, que eles entregaram a vida por causa do propósito do reino. Eles compreenderam, foram até o fim com aquilo que foi ensinado por Jesus. Quem vive, irmãos, todos estes ciclos, ele manifesta a glória do reino de Deus, quando ele vive a rendição, quando ele vive o ensinamento, quando ele permanece, quando ele multiplica. E talvez hoje você está aqui por causa de um propósito, irmãos. Talvez você fale: pastor, eu já fui moldado por Deus, pastor, eu já fui acompanhado, mas eu ainda não fui enviado. Talvez você pense assim: pastor, eu nunca fui discipulado na minha vida. E essa mensagem é para você hoje, irmãos. Para você tirar toda a barreira que tem te impedido de ser discipulado, de você aceitar que alguém caminha ao teu lado, porque essa pessoa não quer, irmão, saber da sua vida, o que você faz ou deixou de fazer. Ela quer te orientar, ela quer te ajudar a reconduzir o GPS da sua vida, a consertar a rota para você voltar para aquele caminho. O ano passado eu fiquei um tanto assustado com uma situação. Eu estava no gabinete, chegou um rapaz, já tem tempos de cristão, e ele falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor rapidinho. Um cara extraordinário, fantástico, secularmente vivendo um auge da carreira dele. E ele abriu o coração e falou assim: eu nunca fiz isso. E já passou por diversos pastores, diversas igrejas. Recentemente eu atendi uma outra pessoa, muito tempo de casamento, e ele pedindo um aconselhamento naquela área. E ele falou: pastor, eu nunca abri meu coração da maneira que eu estou abrindo com o Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É a pessoa entender que ele está lutando há muito tempo, querendo, remando, tentando, e não chega em lugar algum. E talvez você esteja nessa mesma condição, e Deus te trouxe hoje aqui para falar isso para você. Pare de remar sozinho, meu irmão.
Ah, eu sou madura, não preciso compartilhar minha vida com o pastor, não preciso compartilhar minha vida com ninguém. Não, meu irmão. Nós queremos te ajudar, nós queremos ser bênção na tua vida, nós queremos ver você crescendo. O reino te chama hoje para você entrar num processo de cura, num processo de transformação. Talvez você se convenceu, talvez você até se converteu, mas tem áreas que ainda precisam ser tocadas. E é com a ajuda do discipulado que você vai avançar. Se você já foi discipulado, irmãos, glória a Deus, o reino está te chamando para essa responsabilidade. Talvez você nunca realmente teve essa responsabilidade com o reino. Você sempre se preocupou com você mesmo. Eu estou bem, minha família está bem, nós estamos aqui, mas hoje Deus está te chamando para você tomar uma decisão totalmente diferente. Você falar para Deus: Deus, me forma, Senhor, me transforma, porque eu quero transformar outras vidas. Eu quero abençoar outras famílias. Assim como alguém investiu tempo em mim, assim como alguém pagou um preço pela minha vida, eu também quero pagar o preço pela vida de alguém. Queria convidar o Ministério de Louvor neste momento. Se o pastor der a liberdade, posso convidar para oração, pastor? Talvez você nunca pagou esse preço pela vida de alguém, irmãos. Eu me recordo da minha conversão. O rapaz que me ganhou para Jesus, depois de alguns meses que eu já estava na igreja, batizado num jantar, ele e a esposa, que eu não conhecia a esposa, conhecia ele por causa do meu trabalho, eles falaram para mim: João, nós jejuamos por você durante 3 meses. Eu comecei a chorar na hora, irmãos, porque é um amor tão grande, você ouvir de alguém que não te conhece, de alguém que não sabe qual que é a sua trajetória, olhar e falar assim: olha, 3 meses nós estávamos orando por você, orando para Deus quebrantar o teu coração, orando para Deus te transformar, e Deus fez, irmãos. Deus quer que você também faça isso na vida de alguém. Ou se você ainda não passou por esse processo de discipulado, Deus está te chamando hoje. Olha, permita ser moldado pelo Senhor. Que bom que você ficou conosco até agora. Obrigado por compartilhar e celebrar a Deus na nossa transmissão. Aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais. Vai lá no Instagram e procura Central IMW. Estamos aqui esperando por você. Se estiver em Porto Velho, venha fazer uma visita presencial aos domingos, 10 horas da manhã, e às terças, às 18h30. E se você quiser tomar um belo de um café, aos domingos, 8 horas da manhã, aqui na nossa igreja, eu espero você. Um grande abraço.